participo do grupo de oração Unidos na Fé, lá na comunidade Madre Teresa, na Vila Romana. Toda quarta-feira nós estamos lá. Por enquanto estou à frente desse grupo até o ano que vem. Aí outra pessoa será eleita, já é o segundo mandato, né? Tive a graça de participar de muitos trabalhos na obra de Deus aqui, nessa comunidade. Aqui mesmo, eu tive à frente de um grupo à tarde durante 5 ou 6 anos. Foi um momento muito bom de graça na minha vida, né? Tive a graça de ser também coordenador paroquial durante 4 anos, vice-coordenador paroquial aqui durante 4 anos também. Fui vice-coordenador diocesano, na época que o Flávio esteve à frente, durante 1 ano fiquei com o Flávio. Tive a graça, eu digo graça, como o Robson falou, é graça, não é peso, não é fardo. Tive a graça também de ser coordenador diocesano dos jovens, do trabalho com jovens. Lá atrás, a gente conseguiu fazer isso também com outras pessoas, sozinho ninguém faz nada. A gente está colocando isso, né, para a glória minha, para a glória de Deus. E hoje a gente vem participar do encontro desse, é para renovar esse chamado. O Orlando falava alguma coisa nesse sentido. Os mais antigos caminhando têm que tomar cuidado também, porque pode enfraquecer. O Ciel trouxe um tema aqui, uma passagem bíblica lá de Tessalonicenses, né? Não, Timóteo, 1 Timóteo. Eu tenho ele marcadinho para nós também, que é 1 Timóteo, que fala justamente de reavivar a chama do dom de Deus. O dom você tem, o dom eu tenho, nós temos o dom em nós. Ele precisa estar com a chama lá em cima, reavivar a chama do dom que foi dado para nós. E nós vamos ver isso. O tema nosso agora, já entrando nele, é nossa missão. Esse é o tema, nossa missão. Não é a minha, não é só a sua, é a nossa missão. Para a gente entender esse mandato, esse chamado, a gente precisa olhar a nossa vida. Quanto Deus já te chamou a muitas coisas. E não só esses trabalhos. Eu quis citar esses trabalhos que a gente teve à frente. Mas a nossa missão vai muito além de você coordenar alguma coisa. A nossa missão, acima de tudo, é ser presença real de Cristo no mundo. Mesmo com as falhas, mesmo sendo pecadores, né? Pecadores, ó, levantamos a mão lá em cima, né? Mas somos santos, somos de Deus, temos o Espírito Santo, temos a graça de Deus em nós. Amém? Você tem a graça de Deus em você, saiba disso. Vamos pegar comigo aqui uma passagem bíblica, Mateus 28, de 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20. Amém? Acharam? Então vamos lá. Mateus 28, 19 a 20. Alguém pedindo misericórdia? Concedida a misericórdia. Ué, pediu, né? Amém agora? Sim? Então vamos lá. Mateus 28, 19 a 20. Vamos ler juntos, bem fortes. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Documento da igreja chamado Novo Catecismo, ele traz essa citação. E ele vai trazer assim com um título, o mandato missionário. Olha como é que ele começa dizendo: enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação. Tá, antes de eu ir em frente, está falando sobre a igreja, né? Sacramento universal. Sacramento é o que mesmo, gente? Sinal visível da graça de Deus. Sacramento é o quê? Sinal visível da graça de Deus. Então olha só esse texto. Enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação. Ser um sinal visível
da salvação. Esforça-se a igreja por anunciar o evangelho a todos os homens. E aí vem esses versículos que nós lemos agora. O mandato missionário, ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta ordem foi dada por quem? Quem deu esta ordem? Esse mandato missionário que você acabou de ler. Quem deu essa ordem? Foi Jesus, não tenhamos dúvida. Quem foi? Jesus. Ele deu essa ordem. Está no finalzinho aqui, Mateus 28, né? Interessante que o livro dos Atos dos Apóstolos também vai terminar lá no 27, 28. Aí continua, né? Vocês sabem disso, né? Cada um de nós vai escrevendo a história também dos apóstolos, os atos seus, meus, da igreja, continua. Aí Mateus 28, eu estou vendo aqui, terminou, é o último versículo de Mateus 28 aqui. E esse mandato missionário, Jesus falou diretamente para quem? Vocês sabem para quem? Não foi para mim, não foi para você, né? Foi para os apóstolos. Por quê? Os apóstolos estavam com eles. Eles conviveram 3 anos, vendo o que Jesus fazia, estando junto com ele, receberam autoridade e poder. Sim ou não? Sim. Lembra da passagem bíblica em que Jesus enviou os 72 discípulos, 2 a 2? Eles voltaram tristes, chateados, chorando, porque não conseguiram fazer nada. Foi isso? Foi? Não. Eles voltaram felizes, alegres, porque eles foram em nome de Jesus, curaram os doentes, libertaram as pessoas, o demônio foi expulso. Eles voltaram super felizes, foi isso, lembrou agora? Essa passagem bíblica dos 72? Então eles conviveram ali. Claro que Jesus disse para eles, alegrem-se, não porque vocês fizeram tudo isso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está no céu, porque vocês estão sendo dóceis à minha vontade. Jesus os enviou, Jesus mostrou como se fazia. Hoje, nós com esse tema, nossa missão. Por quê? Porque primeiro foi para os apóstolos, e os nossos apóstolos hoje, na igreja, são os bispos. Os padres são uma extensão dos bispos até nós. O bispo não consegue alcançar todo mundo, o mundo é muito grande, as paróquias são grandes, as dioceses são grandes, e por graça também, chega até mim e chega até você este mandato, este chamamento dessa missão que foi dada para os apóstolos. Nós vamos mergulhar nisso, acolher essa graça em nós, mandato missionário. Vamos entender por quê. Para a gente entender nossa missão, vamos continuar olhando a missão. Qual foi a missão de Jesus na terra, gente? Qual foi a missão dele? Jesus foi enviado por Deus à terra para nos salvar. Do quê? Do pecado. Do pecado. A missão dele. Ele veio ensinar a boa nova, ele veio ensinar o caminho do amai-vos uns aos outros, não mais olho por olho, dente por dente. Ele veio trazer o caminho também de salvação. E ele veio nos salvar. Ontem cantava uma música aqui, né? Ó Pai, dá-me um puro, canta comigo, do coração. E aí? E renova teu espírito em mim. Não me deixes, não para longe de ti. Conserva teu espírito em mim. Restaura em mim o amor. Isso, a teu espírito em mim. Entendeu? Eu queria ficar nessa parte. Renova em mim o amor. A gente canta aí a salvação. E se você pegar a letra, não é renova em mim o amor, a salvação. Pode pegar a letra da música. Gente,
O que Jesus veio fazer como missão foi dar para nós o céu, a salvação. Ele já deu, você conhece, nós conhecemos. Essa foi a grande graça que ele trouxe. Morrendo na cruz, ele encravou o documento de condenação que pesava sobre você, sobre mim, sobre nós. Esse documento nos condenava e ele extinguiu, acabou com ele quando morreu na cruz. Ele abre as portas do céu. É um grande mistério. É a salvação dada a nós. Os grandes estudiosos da Bíblia dizem o seguinte, para vocês terem uma ideia, que Jesus, quando morre na cruz, claro, ele ressuscitou, é como se recriasse todas as coisas novamente. Dá para você alcançar isso, tentar alcançar? Recriar todas as coisas, porque tudo havia morrido por causa do pecado, tudo estava desvirtuado. A unidade, aquele paraíso, aquele inicial com o homem, entre Deus e o homem, havia sido ferido. Só Deus poderia realizar isso, e também na pessoa humana, né? Olha a história, Deus mandou profeta, mandou reis, mandou pessoas para fazer aliança com o homem, mandou Moisés, não foi? Mandou reis, mandou várias pessoas, mas a aliança perfeita que nós celebramos na missa é o sacrifício da nova e eterna aliança. Que aliança foi essa? Do sangue de Cristo derramado na cruz. A gente reza na missa assim, não é? Reza comigo: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Pode ver que a gente reza isso na missa. Nós não podemos perder na nossa mente, no nosso interior, o que é isso? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A grande missão de Jesus. Lembra lá Moisés, quando foi sair com o povo? O anjo falou para ele, na última grande praga, né? Foi a morte dos primogênitos. E a casa do povo hebreu tinha lá a ovelha, a melhor ovelha que eles mataram e mancharam a porta com sangue. O sacrifício daquele cordeiro naquele momento, para que o anjo da morte não entrasse na casa deles. O sacrifício sempre foi marcante na história da Bíblia. Ele tem um peso muito grande. O sacrifício tem um peso de mudar as coisas. Deus assumiu o sacrifício por nós, se fazendo homem igual a nós, mas ao mesmo tempo Deus. A natureza humana e a natureza divina numa só pessoa, Jesus, unindo o divino e o céu. A ponte estava religada. A missão de Jesus foi essa. Quando cantamos essa música que eu lembrava, que não é o amor e a salvação, mas o amor à salvação, é porque nós precisamos zelar por isso, lembrar disso, amar, acolher essa salvação, fazer isso tudo que foi falado até aqui hoje, de manhã, tudo mais, nos ajuda a refletir e a fazer manutenção da salvação. Sabia que a gente precisa fazer isso? Somos salvos, sim ou não? Sim. Fala para o teu irmão, você é salvo por Jesus Cristo. Mas fala para ele assim: não perca a salvação. Cuide da salvação. Amém? Nós vamos aprender hoje a cuidar da nossa salvação, a zelar. Jesus deu muitos meios para nós, né? Deixou para nós o sacramento da penitência. Os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. Vocês sabiam que nesse momento que a gente se confessa com o Padre, somente ali naquele momento, quando o sacerdote diz: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é Jesus através dele, isso tem um poder, uma força de destruir o pecado na nossa alma. Destrói o pecado e as consequências do pecado. A pessoa pode procurar ajuda aqui fora, psicólogo, pode procurar ajuda, pode, beleza, mas ele, nada nem ninguém poderá destruir o pecado na nossa alma. Só o sacramento da penitência tem esse poder. Por que Jesus deu isso? Para nos livrar do pecado. Por quê? Ele tirou o pecado do mundo. Quando fomos batizados, irmãos, batizados na igreja,
Quando o Padre derramou aquela aguinha sobre nós, diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ficou livre do pecado que Jesus tira do mundo, e em nome dele você fica livre. Nós ficamos livres. Só que as consequências do pecado na natureza humana persistem. A morte, não era para ter morte, não era para ter a morte. O salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo, no início daquela história, por inveja do demônio. A igreja explica isso. Sabia disso? A gente não consegue alcançar porque a gente não tem noção do que é vida eterna. Ninguém aqui tem 300, 400, 500, 2000 anos, né? Mas já pensou isso? A morte entrou, o sofrimento entrou. O ser humano tem que ganhar o pão do dia a dia com o seu próprio suor. Está lá em Gênesis, né? Perdeu o paraíso onde Deus estaria cuidando. É um grande mistério, mas revelado para nós. Estamos conhecendo isso, estamos entendendo. Muitos já sabem disso, mas muitos não sabiam disso, estão sabendo hoje. E Jesus é aquele que reconstrói todas as coisas. O caminho que nós fazemos, irmãos, olhando esta missão do Filho e olhando para a nossa vida, nós vamos entender quem somos. Quem nós somos hoje? Filhos de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. Estamos sendo cheios do Espírito Santo. Os apóstolos conviveram com Jesus 3 anos. 3 anos. E já foram enviados em missão, cheios do Espírito Santo. Nós também estamos neste caminho. Depois que Jesus veio, e ele ainda falou assim: eu vou para a casa do Pai, mas não vou deixar-vos órfãos. Vou enviar um outro Paráclito, porque ele é também Paráclito, Consolador, advogado, defensor da sua vida, da nossa vida. Eu vou enviar um outro Paráclito, que é o Espírito Santo. Ele vai fazer vocês recordarem todas as coisas. Ele vai convencer o mundo sobre a justiça, sobre o pecado. É o Espírito Santo. E quem revela Jesus para nós em cada momento é o Espírito Santo. É Ele, na sua missão, que revela, que convence. Por isso a importância de clamar o Espírito Santo sobre nós. E Jesus cumpriu isso, sim ou não? Cumpriu. Lá em Pentecostes, a gente pegou aqui o texto, já foi dito também para nós, veio sobre a igreja o Espírito Santo. O que aconteceu naquele momento? O Espírito Santo então faz surgir, nasce a igreja. Jesus subiu para o céu, ressuscitou e envia o Espírito Santo para aqueles que esperaram em oração. Não se afastem de Jerusalém, espere aí o cumprimento da promessa do Pai que eu vos disse. Eles esperaram. Quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, os outros apóstolos reunidos no cenáculo, eles estavam cheios de coragem? Não estavam. Antes de vir o Espírito Santo, eles estavam com as portas fechadas, com medo, é claro. Jesus tinha sido morto, e eles provavelmente seriam também. Mas quando vem o Espírito Santo sobre eles, lá em Atos 2, vocês conhecem bem, né? Vem aquele vento impetuoso, aquele barulho, e de repente sobre eles repousa como que línguas de fogo. Ficaram cheios do Espírito Santo. Foi preciso eles virem esse sinal visível. Às vezes a gente fica querendo ver as línguas de fogo aqui, né? Mas hoje de manhã o Senhor derramou o Espírito Santo sobre nós, como línguas de fogo, para reavivar a chama do dom de Deus que nós recebemos no batismo, que está conosco e que nós devemos pedir sempre. Mas os apóstolos então, naquele momento, ficaram cheios do Espírito Santo. O que eles fizeram logo em seguida? Abre as portas do cenáculo, criam coragem, força, uma unção, não temem mais a morte. Eles vão para fora. Pedro vai pregar para aquele povo que olhou para ele e falou: eles estão bêbados, lá estão orando de um jeito estranho, diferente. Pedro vai pregar com autoridade, este Jesus de Nazaré, é por ele que tudo isso acontece, e vai falando e proclamando com autoridade e poder, de tal maneira que o coração daquelas pessoas foi tocado, que depois os mesmos que chamaram de bêbados, vão chamar eles de irmãos. Irmãos, o que devemos fazer?
No instante era bêbado, no outro instante era irmãos, o que devemos fazer? Porque o poder do Espírito estava agindo. A missão do Espírito era essa. Claro, Pedro já vai então dizer para ele: arrependei-vos, convertei-vos, mudar de vida e recebereis o dom do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é essa também, de incendiar a igreja, de fortalecer, de levar esse mandato, essa missão aqui, esse mandato missionário, para que as pessoas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que tenham vida eterna. A missão do Espírito Santo é santificar a igreja. E ninguém consegue também cumprir missão se não for na força do Espírito Santo. Tem na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, eu não estou com essa passagem, mas se eu não me engano, 19, daquelas pessoas que quiseram agir expulsando demônios, mas não eram discípulos, não conheciam Jesus. Eles viam os apóstolos fazer isso e quiseram fazer o mesmo. E os espíritos maus estavam lá e diziam: quem são vocês? O espírito mau naquela pessoa: quem são vocês? Né, o Deus de Paulo, mais ou menos assim, eu não lembro o texto, eu conheço o Jesus de Paulo, mas vocês quem são? E o espírito mau investiu contra eles. Resumidamente foi isso. Eles saíram com as roupas tudo rasgadas dali e tudo mais, porque não estavam na unção, não estavam conduzidos pelo Espírito Santo. É preciso, na missão, pedir o Espírito Santo, pedir a graça de Deus, se deixar conduzir por Ele. Essa é a nossa missão, dia a dia, pedir o Espírito Santo. E tem algo que a gente pode clamar a Deus sempre, pedir algo que se chama graça atual. Qualquer obra, qualquer trabalho na igreja que você fizer, ou na vida dia a dia, Senhor, me dá a graça atual. Essa graça foi dada para nós no batismo. Poucos sabem disso. Peça a graça atual para evangelizar, peça a graça atual para trabalhar naquele dia. Ela é para aquele momento específico. E uma outra graça que vem junto é a graça habitual, para o dia a dia, para a gente vencer as tentações, vencer o mal. Então, é a graça, é a unção. Essa é a missão do Espírito Santo. Alma da igreja, né, gente? Qual é a alma da igreja? O Espírito Santo. Alma da igreja, a vida dessa igreja. Ele sempre conduz, é o que inspira o Papa, o que inspira os bispos, os padres, inspira cada um de nós. Essa é a missão do Espírito Santo. E qual é a missão da igreja, então? Qual que é a missão da igreja? Nós pegamos esse versículo aqui, não foi? Isso daqui podemos dizer que é a missão da igreja, que nós temos nesse 2 versículos que estão aí. Missão da igreja. Ide, pois, ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a observar tudo que Ele ensinou. A missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é essa, evangelizar. O que é evangelho? Evangelho significa o quê? Boa nova, boa notícia. A boa notícia, quando ela evangeliza, é dizer que Jesus é Deus, que Ele veio, que Ele morreu por nós, e que nele nós podemos chegar no céu. É simples assim. O querigma, o primeiro anúncio, denunciar o pecado, falar do amor de Deus. Nós ouvimos isso aqui, não foi? É a missão da igreja. Mostrar que nós temos uma comunidade, somos batizados no Espírito e que precisamos caminhar juntos. A missão da igreja é essa. A gente vai olhando a nossa vida, a gente vai já se identificando com essa missão. Eu vou pegar aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 738, algo interessante sobre a missão da igreja. Ela fala assim a missão da igreja, olha que coisa, não é acrescentada de Cristo e a do Espírito Santo, senão que é o sacramento dela. Por todo o seu ser e em todos os seus membros, a igreja é enviada a anunciar e dar testemunho, a atualizar e difundir o mistério da comunhão da Santíssima Trindade. A missão da igreja não é algo que acrescenta a missão de Cristo. A missão de Cristo foi feita, cumprida. Veio para nos salvar e nos salvou, morrendo na cruz por nós.
A missão do Espírito está aí santificando, inspirando. A missão da igreja, então, é esta aqui. Sacramento dela mesma, sinal que ela tem que ser visível da graça. Diz assim: por todo o seu ser, em todos os seus membros, nós também, todo o ser da igreja, em todos os seus membros, a igreja é enviada a anunciar e dar testemunho. Anunciar e dar testemunho. Significa o quê? Dia a dia, cada momento. Apesar das nossas fraquezas, sempre acreditar e dar passo. Atualizar e difundir o mistério da Santíssima Trindade. Vocês sabem que a nossa fé, ela é baseada no mistério da Santíssima Trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo. É um grande mistério. Tudo na igreja emana desse grande mistério. Do um só Deus, 3 pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a igreja difunde isso, a missão da igreja é isso, está centralizado. O mistério de tudo que acontece com missão está aí. Essa é a missão da igreja. No catecismo ainda no 782, aí é para você, para mim, para nós, mas olha só que bacana que traz para nós. Está aqui para nós, olha só. Nós vamos ver a missão e também a meta dessa missão. Aqui fala assim: a sua missão é ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. E a meta? Por que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo? Para quê? Para chegar aonde, gente? Por que nós estamos reunidos aqui hoje? Você quer chegar aonde um dia? No céu, no reino de Deus. A meta, gente, é o reino de Deus. Só que esse reino de Deus não é um reino de Deus daqui quando você morrer, simplesmente. Quando eu morrer. O reino de Deus já começou. O reino de Deus chegou. Quando Jesus veio o reino de Deus. Já começou, pelos sinais. Quando João Batista mandou perguntar, ele estava preso, mandou os discípulos perguntar se ele era o Messias, se ele era quem todos estavam esperando. Não era para ele, João Batista, ter certeza. É para os discípulos dele e quem estivesse em volta poder ouvir. O que é que Jesus respondeu? Diga a ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados, andam. E foi dizendo. Ele não falou, eu sou o Messias. O reino de Deus chegou. João Batista sabia disso. Gente, quando nós estamos aqui, lá no grupo nosso, eu sempre falo isso. Para nós chegarmos no céu, no reino de Deus, que é a nossa meta, passamos por esta vida e a nossa participação e a nossa missão. E nós precisamos viver isso mesmo, porque nós temos que treinar o reino de Deus aqui na terra. Tudo isso que estamos fazendo já é treinar céu, para um dia chegar no céu. Por que eu falei da importância de amor à salvação, fazer manutenção da salvação? Porque nós precisamos cuidar, zelar, para não perder o que Deus nos deu. Uma coisa linda que Deus fez com todos nós, com toda a humanidade. Ele nos salvou, pagou a nossa dívida. E na Bíblia, quando alguém paga a dívida de outro, essa pessoa devia, não tinha como pagar a dívida, e o outro pagou a dívida, ela fica sendo escrava de quem pagou a dívida. É assim. Na Bíblia ensina isso. E aí, gente, vem cá. Nós estávamos devedores do pecado. Vamos pensar nisso. Jesus, na sua grande missão de salvação, pagou essa dívida. Acabou com esse documento, ele pagou. Não somos mais escravos do pecado. Você não é mais escravo de Satanás. Mas nós somos agora pertencentes a quem? Você pertence a quem? Eu pertenço a Deus, e você? Pertence a Deus? Então diz, eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço ao Espírito Santo. Ele é meu Senhor. O Senhor significa dono de tudo. E se é dono de tudo, nós somos escravos. Maria disse isso, não foi? Quando o anjo anunciou, eis aqui
a escrava do Senhor. O que ela quis dizer? Eu não tenho mais direito sobre mim. Eu sou escrava, tudo pertence ao Senhor. E ela cumpriu isso na vida dela toda. Só que tem uma coisa. Na Bíblia, quando alguém pagava a dívida de outro, por exemplo, alguém próximo, parente, ele pagava a dívida. A vantagem é que essa pessoa seria bem tratada, porque o parente ia ter misericórdia, ia cuidar bem. Mas aquele outro senhor que devia, não. Acontece que Jesus se fez parente nosso, se fez homem, morreu por nós, e vai nos ensinar a fazer o mesmo uns pelos outros. E o que acontece então? Ele não nos trata severamente, Ele nos ama, nos acolhe, e mais ainda, Ele não impôs o senhorio dele sobre você, no sentido, agora você é meu escravo, embora Ele tenha pago a dívida e nós pertençamos a Ele. Ele nos dá a liberdade, Ele nos deu uma liberdade, sem nós podemos pagar, nós não podíamos pagar, fomos livres, salvos. Ele disse assim para nós, vocês são livres, mas sabe o que Ele espera? Que nós possamos tomar posse disso e tê-lo como Senhor da nossa vida. É a salvação gratuita que Ele nos deu. Aí entra a nossa decisão de escolher o Senhor, de estar com o Senhor, para um dia chegar no céu. Por isso, a missão, não só da igreja, de todos os membros, ser sal da terra e luz do mundo. E a meta é o reino de Deus. Cada um de nós aqui, batizados, nós recebemos pelo nosso batismo muita graça, gente. Foi infundida em nós uma unção nova. A graça de Deus, a graça da fé, da esperança e do amor de Deus em nós. Isso nos aproxima, nos faz ter o nosso relacionamento com Deus. Toda essa graça dada para nós nos aproxima, por isso nós temos sede de Deus, precisamos de Deus. Também foi dado para nós, pelo nosso batismo, e aí vamos seguir em frente, não somente o batismo, o crisma, foi dado para nós a mesma missão de Cristo. Já ouviram falar sobre o munus de Cristo? Sacerdote, profeta e rei. Repitam comigo: sacerdote, profeta e rei. Você tem dentro de você esse munus de Cristo, a mesma missão de Cristo, de ser sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, cuidar bem da nossa casa. O pai, a palavra pai e padre, sabe que é a mesma coisa, Pai, padre. Então, ser sacerdote do lar, da casa. Ser profeta, olha, profeta não é aquele que prevê o futuro. Ser profeta, presença de Deus, dia a dia, você e eu podemos ser, e somos. Só que nós estamos em fase, olha, cada um que está aqui, de aperfeiçoamento. E nós temos que zelar por isso, porque foi dito algo aqui sobre a modernidade, que tem esfriado a chama do dom de Deus em nós. Tem esfriado. Eu fico olhando às vezes esses shows de rock que passam, que falam tanto aí, a gente fica olhando essa juventude, essas coisas, a gente fica pensando, meu Deus, o que Jesus falou, quando Ele voltar, acaso achará fé sobre a terra? Você já pensou nisso? Talvez nós não pensamos tanto, porque aqui nós temos muito, temos essa graça de um encontro desse, temos grupos, temos missa, canção nova, mas por aí afora, olha o que está acontecendo. E se você olhar bem na vila onde você mora, olha a realidade dos jovens, das famílias. Não é verdade? Muitos estão se esfriando na fé, perdendo essa noção de quem são. Muitos não sabem disso, desse munus profético, de ser profeta, sacerdote, de ser rei. Rei no sentido de reger bem as coisas da vida. Tudo que você tem, você e eu, nós, somos de Deus, sim ou não? Sim. Por quê? Porque Ele já pagou por nós, pertencemos a Ele. Tudo que nós temos que cuidar bem. Porque não é nosso. A nossa casa, o nosso carro, nosso dinheiro, nossa família, tudo não é nosso simplesmente. É de Deus. E quando a gente entende isso, a gente passa a cuidar melhor. Até o dízimo que às vezes a pessoa não contribui, quando ela começa a entender que tudo é de Deus, ela fica leve em enfiar a mão no bolso e pagar o dízimo. Porque tenha muito ou tenha pouco, tudo é de Deus. E a gente vai entendendo.
E isso vai fazendo parte da nossa vivência. A nossa missão se faz aí, gente. Não vai esperar você ser coordenador de grupo, coordenador paroquial, alguém te chamar para uma equipe, agora eu sou evangelizador. Chama para o ministério de música, agora eu sou evangelizador. Não, lá na escola, lá com seus vizinhos, no dia a dia. Eu estou aqui, como Orlando, acho que Orlando falava algo nesse sentido. Aqui dentro eu sou de Deus cristão, lá fora é outro papo, é outra coisa. Tem gente que, aquela história que fala assim, religião, futebol e política não se discute, né? Ué, por quê? Não é verdade? A gente vai assimilando as ideias do mundo e vai achando que política tem que viver de tal maneira, daquele jeito. Não fala em religião aqui. Futebol, outra coisa e tal. Ué, a pessoa vai ao estádio, quebra o pau na cabeça do outro, quase mata. Não é verdade? E se essa pessoa vai à igreja, ela vai fazer isso lá? Não vai, não tem como. E se está fazendo, não entendeu ainda o que é reger bem as coisas, a vida. A missão, quando fala nossa missão, é isso, gente. Não é esperar ter uma função para você fazer. A minha vida precisa ser sal da terra e ser luz do mundo. Amém? Gente, nós somos cheios do amor de Deus. Põe a mão no teu coração. Como foi dito, você já sentiu o seu coração batendo aí, né? Diz assim, eu sou cheio do amor de Deus. Eu posso amar. Eu posso ser aquilo que Deus quer. E você pode dizer, eu quero ser aquilo que Deus quer. Irmãos, aquele cartaz ali, vocês já viram ali? O que está escrito lá? O nosso tema é nossa missão. Então, missão é servir. Quem quiser ser o primeiro, está escrito ali, seja o servo de todos. Marcos 10, 44, é isso? 10, 44. Ali tem várias imagens do Papa com as crianças, ele que faz o maior esforço, está aí no meio dos pobres, a irmãzinha lá cuidando da outra, e assim vai, várias situações ali, de servir. Missão, nossa missão é servir. Quer cumprir a missão? Quer ser sal da terra? Põe a mão na massa, vamos servir uns aos outros. A gente procura, nesse trabalho que a gente está de grupo, à frente, várias coisas, a ser o primeiro a fazer. Quando a gente fala alguma coisa para a gente fazer, lá nós fizemos um muro agora, né? Lá na comunidade Madre Teresa, 64 metros de muro, tudo com doação, tudo com ajuda. Pagamos só de mão de obra 11 mil reais, sem mexer em um centavo do dízimo, tudo com ajuda, doação. Mas se vocês passassem por lá, os primeiros a estar lá mexendo éramos nós. Durante as férias eu estive lá e trabalhando junto. Vamos estar a tal hora. A gente estava lá. Missão é a gente servir. É você dar o exemplo. É você colocar a sua vida a serviço do outro.